pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vou começar já esclarecendo, porque eu já sei que já tem algumas pessoas que foram até lá no meu Instagram dizer: Pâmela, cadê teus vídeos, mulher, que tu não postou mais? Então, tem uma boa desculpa pra vocês do porquê não saiu o vídeo esses dias, tá? Vê só, eu tava desde a segunda-feira passada correndo pra organizar as coisas do aniversário de Nicolas, fazendo salgados, inclusive os vídeos tá gravado, eu vou soltando pra vocês. E aí, sábado agora, hoje que eu tô gravando, eu acho que é... Eu nem sei que dia é hoje, gente. Eu tô tão atrapalhada. Deixa eu olhar aqui no celular. Hoje é quarta-feira, dia 20. Dia 20 de agosto. Então, o aniversário de Nicolas foi dia 16. Gente, se eu falar pra vocês que além da segunda até a sexta, trabalhando, né? Fazendo salgado, doce, bolo, tudo tal. Quando foi no sábado, foi que o trabalho foi gigantesco. Porque veio a avó de Nicolas pra cá, porque assim, ó, eu não tava contando, gente, que essa quantidade de pessoas, vocês vão ver aí, consegui gravar um pouco aí do aniversário pra vocês vão ver que tanta gente que veio esse ano. Porque assim, a maioria das pessoas que a gente convida, elas são de fora, tipo Recife, Garanhuns, por exemplo, meus parentes são de Garanhuns, amigos nossos são de Recife, então nem sempre eles conseguem vir devido à data, entende? Então, geralmente é mais a gente daqui. Os 2 primeiros anos de Nico foi mais a gente daqui mesmo, tipo família daqui, e o pessoal daqui mesmo, entende? Não foi de fora. E aí, todo ano eu envio o convite, né? Mas eu sei que tem anos que eles realmente não conseguem vir. Mas esse ano, gente, veio todo mundo que a gente convidou veio. E eu fiquei muito feliz, claro, a casa cheia. E aí, no sábado, gente, foi loucura. Domingo, porque sábado foi aniversário de Nicolas, a gente ficou até 2h30 da madrugada. Quando foi 6 horas da manhã, a gente já se acordou de novo. Aí todo mundo se organiza pro lado de cá, porque tinha gente dormindo aqui na minha casa. Porque aqui na minha casa ficou a avó de Nicolas, ficou o namorado dela, a sogra dela, ficou os 3 priminhos de Nicolas. Então ficou 6 pessoas, né? Fora eu, meu namorado e Nicolas. Então já ficou o quê? 8 pessoas aqui em casa. Na casa de mãe também tinha o pessoal, que eram meus tios, o pessoal tudinho lá. Enfim, gente, eu só sei que pra resumir a ópera, sábado eu ia gravar vídeo, aliás, eu ia editar vídeo, só que não deu tempo. Gente, da hora que eu me levantei até 2h30 da madrugada, eu não tive tempo pra parar pra fazer nada. Vocês têm noção? Era pegando os salgados, servindo o pessoal chegando, a gente servindo, era carne. Era o cantor cantando, que teve música ao vivo. Esse ano foi muito chique, gente. Esse ano, Nicolas, ó, arrasou demais nesse aniversário. O aniversário dele superou. Então, resumindo a ópera, eu não consegui ter tempo pra gravar vídeo pra vocês. Aliás, editar os vídeos pra soltar aqui no canal. Então, por isso que atrasou aí. Mas acredito que hoje eu consiga já organizar essas partes aí. Estamos ainda de ressaca, não de bebida, né? Porque eu não bebo. Mas ressaca de cansaço mesmo. Tive muito trabalho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, hoje a gente tá mais de boa. Mas domingo, segunda e terça, a gente ainda tava arriado, pra vocês terem noção. Então eu vou deixar esse vídeo aqui agora pra vocês olhar, que eu acho que foi eu fazendo salgados, as coisas preparo. E aí vocês vão vendo aí até o dia do aniversário de Nicolas, que eu gravei em vlog separado pra vocês verem, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é dia 12 de agosto. Hoje é o dia que Nico completa 3 anos. Gente do céu, quando eu tava... Eu já chorei horrores, tá, hoje. Quando eu tava selecionando as fotos, vendo as fotos dele pequenininho até agora, gente, eu chorei tanto que eu digo, meu Deus, como é que passou tão rápido, cara, né? Como é que passou tão rápido? E olhando as fotos, olhando os vídeos, olhando muita coisa que eu tenho no meu celular, eu percebi o quanto eu sou abençoada, o quanto eu sou grata a Deus pelo meu trabalho. Porque foi através desse meu trabalho, gente, que eu consegui proporcionar essa vida, essa experiência com ele todos os dias, né? Porque vocês sabem, eu trabalho na cozinha da minha casa. Então, trabalhar com isso me proporcionou ver todos os momentos dele, os primeiros passinhos dele. Ah, eu vou começar a chorar. Se compõe, Poma. Os passinhos dele. Eu vi ele começar a falar. Eu vi ele começar a fazer tantas coisas, descobrindo coisas novas. E isso é tão gratificante, porque eu digo, foi através do meu trabalho que eu consegui estar em casa para poder ver tudo isso dele, né? Cuidar dele em tempo integral, de passar por tantas coisas e encontrar essa força dentro de mim. Eu falo até hoje. Claro que cada pessoa tem uma forma de pensar, né?
Eu, quando tive Nicolas, eu acho que ele me trouxe muitas coisas, gente. Muitas, muitas. Ele me trouxe maturidade. Ele me trouxe força. Ele me trouxe tantas coisas que antes eu não tinha cabeça, hoje eu tenho. Eu paro e penso mais, eu resolvo mais. Eu não faço as coisas como eu fazia antes de tomar decisões precipitadas, né? Eu lutei por muita coisa, eu fiz de tudo que eu podia, né? E por muito tempo eu me senti culpada, né? Por muito tempo eu me senti culpada por ele estar crescendo só comigo, vocês sabem? Então eu me senti muito tempo culpada por isso. Eu achava que, né, talvez um dia ele pudesse pensar o contrário, enfim. Coisas de mãe, a gente pensa muita coisa na cabeça. Mas eu posso dizer com toda certeza que foi a melhor coisa pra gente, pra todos, né? Foi o que Deus quis, né? Não foi... Eu queria outra coisa, mas Deus me mostrou outra e disse, não, é esse caminho aqui que eu quero que você vá, não é por esse. E eu tô seguindo esse, enfim. E hoje eu vejo o quanto eu sou rica, sabe, gente? Rica, assim, de coisas que o dinheiro jamais vai ser capaz de comprar. Rica de um sorriso de um garoto de 3 anos. Eu não consigo... Eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas 3 vezes. E todas as vezes eu me acabo de chorar. Então eu tenho que me controlar nesse, porque eu não aguento mais gravar. Não aguento mais chorando, gente. E ser mãe pra mim hoje é a coisa mais incrível, a experiência maior e mais incrível que eu pude ter na minha vida. Não me arrependo nem um segundo de ter tido ele, jamais. Muito pelo contrário, eu acho que ele veio pra me mostrar tantas coisas que eu sou capaz de fazer que eu achava que não era. E eu olho às vezes pra ele assim, eu vejo uma criança de 3 aninhos, eu digo, meu Deus, ele é tão pequeno, mas tão pequeno. E ele não sabe a força que ele me dá. Ele não tem noção disso. Mas eu olho pra ele e digo, meu Deus, como é incrível uma pessoinha tão inocente te dar uma força que você achava que não tinha. Eu passei por muitas coisas durante esses 3 anos. E primeiro Deus na minha vida e segundo meu filho. Porque hoje eu estou aqui porque meu filho me deu muita força, gente. Quando eu me mudei pra essa casa, que eu me separei, foi o momento mais difícil que eu tive. Eu me vi literalmente só pra tudo. E eu não tive tempo de chorar, de nada, nada. De absorver tudo aquilo que estava acontecendo. Aconteceu tudo muito rápido. Mas eu tinha que caminhar, eu não podia parar. Eu tinha que caminhar, eu não tive esse tempo de parar pra pensar, poxa, aconteceu isso, sabe? Ter aquele tempo de você parar pra chorar, parar pra, sabe? Ficar naquele período que a gente fica triste quando a gente termina um relacionamento. Eu não tive tempo. Então eu tive que entrar na rotina, eu tive que trabalhar, eu tive que focar no meu trabalho, porque eu tinha contas pra pagar, eu tinha casa pra manter, eu tive filho pra cuidar. Então eu tive que passar por muitas coisas, entende? Então eu só tive essa força disso daí através do meu filho. Porque eu acho que se eu tivesse passado por um momento desse sem ter tido meu filho, eu acho que eu não sei, talvez eu fale isso, mas talvez não, né? Mas eu acho que eu não conseguiria passar, entende? Então eu sou muito grata a Deus por Nicolas estar na minha vida, por ele ser esse garoto maravilhoso, incrível. Eu amo tanto, 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 tanto. Que eu não posso chorar de novo, né? Mas eu amo tanto, gente, tanto. Hoje eu posso ficar sem nada. Olha, eu posso ficar sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem nada, 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 nada. Mas se eu não tiver ele, cara, eu não sou nada. Vocês entendem? Não sou nada. Então, eu não consigo hoje olhar a minha vida sem ele. Antes dele, bem antes de eu engravidar, eu não me via como mãe. Eu não me via, não me via. E quando eu engravidei, que eu vi ele pela primeira vez, lembro até hoje,
do dia que ele nasceu, lá naquela sala que eu vi ele pela primeira vez, uma lágrima desceu de mim. E depois eu apaguei, né? Porque tem anestesia, aquela coisa toda. Mas ali pra mim foi um momento incrível, cara. Incrível. E de lá pra cá só foi coisas boas, sabe? Em relação a ele, só foi coisas boas. Então, eu sou muito grata por ter meu filho. Estou imensamente feliz que ele tá completando mais um ano de vida. E tô muito feliz, gente. Muito grata a Deus por ter esse trabalho, por me proporcionar cuidar dele todos os dias na minha casa, de ver ele crescendo, de ver ele, sabe? Daqui a pouco ele vai começar pra escola. Eu já tô vendo que eu vou ser uma mãe. Eu já sou chorona. Confesso pra vocês que eu já sou chorona. Hoje eu já chorei 300 mil vezes aqui em casa. Então, quando chegar a época que ele for pra escolinha e tiver aquelas apresentações do Dia das Mães, gente do céu. Gente, eu vou chorar tanto, 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 tanto. Às vezes eu tô aqui em casa. Aí de repente passa na minha cabeça assim, meu Deus, na apresentação de escola. Aí às vezes eu vejo das outras mães, né, com as crianças já maiorzinhas, e eu vejo as apresentações que ela fica filmando, e de cara, fosse eu já tava... Eu choro pelo filho dos outros, mas no meu... Ai, gente, eu sou muito chorona, muito chorona. E pra mim acompanhar todos esses passos dele até hoje, e daqui pra frente, vai ser a melhor e a maior experiência que eu já tive na minha vida. Eu posso falar sem dúvidas, que foi a maior experiência da minha vida. Não tem como falar que não foi, mas foi. Então, hoje Nicolas está completando 3 anos. Quem tiver à vontade já pode dar os parabéns pro querido aqui embaixo, que eu vou mostrar os parabéns a todos eles, né, a ele. E é isso. Estou muito feliz. Já dei 300 beijos, 1000 abraços. Daqui a pouco eu vou pegar ele, não, que ele foi na casa da minha mãe agora. Minha mãe veio aqui em casa, então ele foi lá também. Aí eu vou fazer o que, gente? Bom, aniversário dele, a festa dele mesmo, vai ser no dia 16, sábado agora. Vocês viram que eu já comecei a fazer os salgados do aniversário dele, né? E hoje eu vou fazer os docinhos, o bolo. E amanhã eu vou fazer mais salgados assados. Aí como meu namorado tá de férias, ele fica mais aqui porque tem esse negócio dele, sai água, sai um gás, uma coisa ou outra. Aí ele fica basicamente quase o dia todo aqui em casa. Então, ele inclusive foi agora pegar mais bebida que tá faltando. E eu vou organizar algumas coisas aqui em casa pra começar a fazer esses negócios. Ai, gente, eu tô ofegante porque eu chorei. E não foi brincadeira, não. Eu gravei esse vídeo umas 3 vezes e não conseguia gravar. Eu chorava assim, ó. Horrores, horrores, horrores. Solucei de chorar. Nesse vídeo eu consegui me compor mais. Então, vê só. Vou fazer hoje os docinhos dele. E vou fazer o bolo, tá? Porque eu já congelo e também o bolo eu já mando pra moça as medidas. Porque eu vou fazer um bolo retangular esse ano. Não vou fazer redondo, não, certo? E aí é isso. Agora falta só os docinhos, o bolo, que a gente já vai adiantar hoje. Então, um dia só a gente vai fazer esses dois. E amanhã eu quero pegar nos salgados, certo? Amanhã eu pego nos salgados assado. Amanhã é o quê? Hoje é segunda, amanhã é terça, quarta. Na quinta-feira eu vou ver se eu pego os salgados fritos que eu vou fazer na máquina. Belezinha? Então é isso. Bom, vou cuidar aqui, vou limpar as coisas, organizar bem direitinho. E vou já pegar minha panela mexedora pra gente começar a fazer essas coisas, que eu vou fazer o recheio e tudo. Ai, gente. Que emoção foi hoje de manhã. Cara, vocês não têm noção quanto eu chorei. Mãe babona, muito chorona, é isso mesmo. Bom, minha gente, agora aqui, peguei minha querida funcionária, porque nunca mais ela tinha trabalhado, né? Hoje ela vai trabalhar. Eu vou colocar ela aqui pra fazer o recheio do bolo, certo? Vou colocar ela pra fazer no recheio do bolo. E depois eu vou fazer os brigadeiros. Então, como eu vou fazer um bolo retangular, eu não sei exatamente, que eu não trabalho com bolos retangulares, né? Somente com os bolos redondos. Então, eu não sei quanto é que eu vou usar de recheio por camada. O que eu pensei? Pensei em fazer aqui umas 2 receitas e meia. Por que 2 receitas e meia? Porque 2 receitas já vai me render em média aí 1 quilo e quase 200 gramas. 1,2 kg, digamos assim, de recheio, tá? 2 receitas dessa daqui. Então, se vai me render mais ou menos isso, vamos dizer que vai dar umas 600 gramas por camada. Vamos ver, tá? Eu vou ver como é que vai ficar essa quantidade. Então, eu vou fazer 2 receitas e meia. Eu ia fazer 3, mas eu acho que 3 é muito, gente. Acho que 3 vai ser muito, eu tô pensando. Tô na dúvida, eu confesso pra vocês que eu tô na dúvida e eu não sei o que eu faço. Não sei se eu faço
3 receitas, se eu faço uma só ou 2,5. Eu vou fazer o seguinte, vamos arredondar, mudei de ideia, vamos fazer 3 receitas, tá? Então aqui eu vou colocar o leite condensado. Hoje tá, já mudou o clima, gente. Agora de tarde eu queria ver se eu levava Nicolas pra praia, mas agora de tarde já começou uma chuvinha. Aí eu já não sei se vai dar pra levar ele, né? Mas enfim, vamos produzir essas coisas hoje, que eu tenho que fazer massa de bolo ainda. Tem que organizar essas coisas. Então é isso, ó. Aqui na panela, eu vou fazer o aniversário dele, fazer coisa simples, tá, gente? Eu vou fazer o recheio de beijinho, certo? Então eu vou colocar aqui, como é 3 receitas, vai dar o quê? Eu sou ruim de conta, gente. Pera aí, que eu vou fazendo aqui. Ah, lembrei. É assim, que meu juiz tem hora que é meio... dá uma bugada, entendeu? Esse coco aqui, gente, ele é ralado e úmido. Só que eu não gosto de usar esse. Sempre que eu compro coco ralado, ó, tá vendo aqui? Ó, tá escrito assim, ó, coco ralado flocado, úmido e adoçado, tá vendo? Eu não gosto de comprar ele aqui, eu acho que o outro que tá aqui também é a mesma coisa. Mas geralmente quando eu compro coco ralado, quando eu encontro, né, porque é difícil. Eu gosto de comprar o coco ralado que ele é parcialmente desengordurado. Entendeu? Porque ele vem sem açúcar. E eu acho melhor ele pra fazer esses doces. Recheio, doce, enfim. Ó, coloquei o coco aqui. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes, que vai ser creme culinário e leite integral. Vou mexer, colocar o fogo. Não vou gravar muito não, senão vai ficar muito tempo nessa parte. E vou cuidar pra gente poder fazer a massa do bolo, tá? Então aqui eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Coloco minha panela no fogo. Enquanto ela tá lá, a gente vai fazer a massa, tá? A gente vai ver qual massa mais ou menos a gente vai colocar na forma ali que eu vou pegar já já pra vocês verem. Bom, minha gente, vê só. Já coloquei ali, ó, meu recheio de brigadeiro pra fazer. Aliás, meu recheio de beijinho pra fazer. Já peguei aqui minha batedeira planetária. E agora a gente vai começar a bater os bolos, certo? Bater os bolos não, bater a massa do bolo. Essa forma aqui é a maior que eu tenho, retangular. Eu vou medir ela aqui agora pra vocês saberem aí o tamanho que eu vou usar. Como eu disse pra vocês, eu não trabalho com forma retangular, só redonda. Então, por isso que eu vou ver aqui quanto eu vou usar de recheio e quanto eu vou usar de massa, certo? Ó, aqui de largura, ela tem 24 centímetros, certo? De largura. Agora, aqui dentro dela, ela tá aqui, ó, com 30 centímetros, mais... Deixa eu ver aqui. Uns 33 centímetros. Ai, gente, agora eu me perdi. Ó, ela tem 33 centímetros assim, por 24 assim, certo? E de altura, ela tem uns 4 centímetros de altura. Eu queria que ela fosse mais alta, mas as outras é um pouquinho mais alta. Porém, essa daqui, que é a maior que eu tenho, ela não é tão alta. Então, a nota é, ó, 33 por 24 por 4 de altura. Acho que aqui seria a largura. Então, a gente tem 33 centímetros de largura, 24 centímetros de profundidade e 4 centímetros de altura. Eu acho que essas são as medidas corretas, os nomes que eu falei pra vocês. Diante disso, eu vou pegar pra fazer uma massa do bolo de aro 20 centímetros por 10 de altura. Que, lembrando pra vocês que as massas e recheio que eu tô utilizando agora é do e-book de tortas. Então, eu vou pegar a minha massa, que é da forma de aro 12, aliás, 20 por 10 de altura, que é a redonda. Então, as quantidades que a gente usa para fazer o bolo de aro 20 por 10, eu vou utilizar pra gente colocar nessa forma aqui, que eu acho que ela rende, gente. Essa massa, ela vai render mais ou menos aí 1,5 kg de massa crua. Então, eu acredito que vai suportar bom nessa nossa forma, tá? Então, aqui eu vou colocar os ovos. Lembrando que quem quiser conhecer os nossos e-books, quiser comprar, é o primeiro link aí embaixo na descrição, que é o link do nosso WhatsApp. Você manda mensagem pra mim, Pamela, eu vim do YouTube, gostaria de saber os valores dos e-books. Aí eu mando pra vocês. Todos os e-books são enviados via PDF, tá? Pra vocês. Muita gente já tá usando, já tá vendendo, já tá trabalhando.
São massas, gente, muito prática, tá? E eu indico demais essa daqui, do e-book de tortas, porque as tortas vocês podem congelar. Eu já uso ela, já trabalho com ela, então eu sei que pode congelar tranquilamente. Agora, para quem quiser trabalhar com bolos de andares, quiser fazer o teste com essa massa, ok. Eu ainda não fiz, então por isso que eu não passei para vocês. O dia que eu fizer essa massa aqui de andar, aí eu passo para vocês, ó, deu tudo certo, não sei o quê. Mas tem um e-book de bolos de aniversário, que é uma massa mais estruturada, mais amanteigada, mais pesada para aguentar a estrutura, entende? Então, eu indico bolos de aniversário, o e-book, para quem quiser trabalhar com bolos de andares, e o e-book de torta para quem quiser trabalhar assim com bolos retangulares, né, bolos redondos, normal, tá? Ó, coloquei açúcar, coloquei ovo, vou colocar margarina aqui e vou levar para bater e eu volto pra gente poder finalizar a nossa massa. Bom, gente, agora é o seguinte, aqui, enquanto eu tô batendo a massa do bolo, eu já tirei também já o recheio de beijinho que ficou pronto na panela, certo? Aqui me rendeu 1,660 kg. Então, se a gente for rechear esse bolo, vai dar em média aí mais ou menos, vamos dizer que a gente vai rechear talvez umas 800 gramas de recheio por camada de bolo, que eu vou fazer 2 camadas de bolo, né, de recheio e 3 de massa, certo? Quando eu for prensar, eu mostro pra vocês. Mas aí vai ser mais ou menos isso, por isso que eu fiz as 3 receitas aqui, certo? Então, eu vou deixar ele aqui esfriando, coloquei o plásticozinho firme pra não criar película, né? Vou deixar ele aqui. E aí, vou continuar batendo a massa pra gente poder finalizar aqui. E logo em seguida, já colocar no forno pra gente poder deixar a massa assando. Porque aí a gente já vai adiantando as outras coisas que tem pra adiantar, certo? Bom, gente, agora é o seguinte. Já bati aqui, como eu mostrei pra vocês. Aí agora eu vou adicionar o restante. Eu vou fazer massa branca, tá? Porque eu vou fazer um sabor, gente, que agrada o paladar de todo mundo, né? Então, eu escolhi massa branca e o recheio de beijinho, certo? Porque às vezes tem gente que não gosta de chocolate, aquela coisa toda. Aí eu prefiro não fazer assim, certo? Ó, eu vou adicionar aqui minha farinha de trigo. Deixa eu colocar aqui as quantidades que a gente tá utilizando. Que é da forma de aro 20×10, vocês lembram, né? E agora, eu vou adicionar o meu leite integral, certo? Tudo em temperatura ambiente. Deixa eu colocar mais aqui, porque meu leite acabou. Deixa eu adicionar mais um pouquinho. Pera aí. Aí, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou botar esse bolo no forno. Enquanto ele estiver no forno, eu vou adiantar aqui o almoço. Pra poder almoçar. E aí, depois eu volto pra poder fazer o quê? O bolo caseiro, que é da moça de hoje, né? Apesar que vai ser lá pra de tarde, mas eu ainda tenho que fazer a massinha dos brigadeiros e tenho que fazer essa parte aí dos bolos, certo? Oi, mamãe já vai, já. Ó, gente, agora aqui eu só vou misturar, tá? Vou misturar com o próprio bol mesmo e vou adicionar o fermento em pó pra gente colocar aí na forma. Vamos ver essa quantidade de massa, como é que vai ficar na forma. Já coloquei o fermento aqui na minha massa e também já coloquei o desmoldante aqui na nossa forma. Coloquei bastante, tá? Aí agora, eu vou fazer o quê? Deixa eu colocar vocês mais pra ali, porque às vezes esses ângulos aqui ficam meio difícil. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a forma, ó. Vou colocar, vamos ver se vai dar pra colocar toda essa forma. Aliás, toda essa massa aqui na forma. Eu acho que vai dar tranquilo. Ó, colocar aqui e vamos espalhar. Eu queria que essa forma fosse mais alta, gente, mas ela não é. Mas a massa eu sei que vai ficar em cima, ó, tá vendo, ó? Porque a gente já colocou ela aqui, filé, essa quantidade mesmo. Ó, vou colocar o restante aqui, pra gente já finalizar, ó. Aí mais tarde a gente prensa o bolo. Agora eu vou cuidar no almoço, porque senão a gente não almoça. E vê só, ó, a gente colocou... Então, uma massa daquela de aro 20×10 deu pra gente colocar nessa forma de 33×24×4 de altura. Beleza? Vou levar pra assar 180 graus por em média entre 35 a 40 minutinhos. Tá, gente? Então, como ela tá aqui, ó, faltando mais ou menos um dedo, então ela vai crescer bastante. Então, vai dar tranquilo aí pra gente ter uma massa até que legal, porque quando a gente for rechear ele vai ficar mais alto. Então vai ficar interessante, que o bolo vai ficar na altura que eu gostaria, ficasse pelo menos assim, gente. Que o corte das fatias vai ser melhor. Minha gente, ó, o bolo já assou, ficou pronto. Ó, vou colocar aqui, tá vendo que ele tá bem douradinho?
Aqui ele pega mais um pouquinho, porque essa parte aqui é do fundo do forno. Então, a parte de trás do meu forno, ele dora mais. Essa daqui é a parte da frente. Aí eu já passei a faquinha aqui nas laterais. Vou desenformar. Como eu não tenho um cake board grande, né, que eu não trabalho com esses bolos, eu comprei o pra fazer o de níquel, mas como o bolo tá quente, eu não vou colocar lá, não. Aí eu peguei essa minha outra forma aqui, retangular, vou colocar assim, pra virar o bolo, e depois eu coloco ele nessa preta de volta, pra ele poder esfriar, certo? Aí eu vou, quando for mais tarde, a gente prensa o bolo. E depois eu vou fazer o bolo da moça, né? Que tem 2 bolos caseirinhos pra hoje. Mas é isso. Vou só desenformar agora e vou parar pra almoçar também, que senão eu desmaio. Bom, gente, depois do almoço, a gente foi organizar as coisas aqui em casa. Porque, como tinha chegado reposição de bebida, né? Teve que guardar, chegou água também. Aí meu namorado tava ajeitando aí marnícolas. E aí eu fui cuidar no bolo. Que lembra que eu falei pra vocês que eu ainda tinha 2 bolos caseirinhos, né? Pra poder fazer? Pois é, o nosso recheio aqui de beijinho, ele tá quase frio, né? Ele tá bem morninho, então daqui a pouco ele tava pronto pra gente prensar. Agora eu já comecei a bater o nosso bolo, certo? Ela pediu 2 bolos caseiros. Um foi de trigo, se não me engano, e o outro foi de chocolate. Então eu tô usando bastante agora, gente, essa batedeira planetária. Porque vocês sabem, né, que eu fiz a troca dela com a minha vizinha. Minha vizinha uma vez pediu um kit e a gente fez a troca, já que ela não tava usando. E pra mim foi ótimo, né, até porque eu precisava de uma batedeira dessa. Mas até então eu tava usando aquela minha de 2 ganchos, que é a mais antiga. Mas agora eu tô usando mais ela porque fica até melhor, tá? E o bol dela é mais largo também, enfim. Então aqui eu bati ovos, margarina, açúcar, depois acrescentei a farinha de trigo, o leite. E agora eu vou fazer a outra massa, que a primeira que eu fiz foi a de trigo, tá? Aqui guardadinha. E aqui eu vou fazer outra massa rapidinho, que vai ser a de chocolate. Por que que eu fiz separada? Porque eu não tinha feito ainda a de chocolate, né? Então eu ainda tava fazendo a adaptação da quantidade de chocolate em pó. Porque assim, gente, o bolo de trigo, por exemplo, se você usa 200 gramas de farinha de trigo num bolo e você vai fazer um bolo de chocolate, tem massa que dá pra você colocar, por exemplo, mais 50 gramas de chocolate em pó. Agora, tem massa que você vai precisar tirar 50 gramas de farinha e colocar 50 gramas de chocolate em pó. Vocês estão entendendo? Substituir a quantidade. Então, por isso que eu tava fazendo o teste desse bolo aí, né? Porque eu não tinha feito ele todo chocolate ainda. E aí eu tava anotando ali também no caderno pra mim depois poder saber exatamente a quantidade, tá? Me perdoem que eu derrubei a câmera, mas é assim mesmo. Tá uma loucura, gente, não tem como. Mas aqui, vê só. Depois que eu adicionei todos os ingredientes, agora por último, eu vou somente untar a minha forma, tá? Essa forma aqui que eu tô utilizando agora pros bolos, vocês lembram que eu usava a forma de aro 16 centímetros, que é um bolinho bem menorzinho. Mas agora, com essa nova massa, eu tô usando a forma de aro 19 centímetros, certo? Que é uma forma que, querendo ou não, o nosso bolo ele fica visualmente bem, né, maiorzinho assim do que eu trabalhava antes, com a 16. Então, achei muito melhor essa troca, né, de forma. Eu sempre falo pra vocês, a gente nunca vai manter, gente, a mesma massa pra sempre, o mesmo recheio pra sempre. A gente tem que sempre se adaptar, né, sempre procurar o melhor, principalmente em custo-benefício. Quando eu falo em custo-benefício, não é você trocar aquele ingrediente que você usa por o mais pior que tem no supermercado, o mais barato, que não rende nada ou que você entregue um sabor diferente, tá? Não é isso, certo? Vou levar esses bolos aqui para assar. E aí, enquanto tá assando, eu vou aproveitar, gente, para fazer o quê? A massinha do beijinho, tá? Aqui é o brigadeiro de beijinho. Então, eu usei apenas uma receita. Um leite condensado, um creme de leite, 60 gramas de coco e 30 gramas de glucose, que é pra gente fazer os beijinhos da festa de Nicolas. Enquanto isso, nossos bolos estão lá assando e eu vou fazer aqui a parte do brigadeiro. Logo em seguida, depois desse brigadeiro de beijinho, eu fui fazer já o brigadeiro de chocolate, que é o tradicional. Também fiz uma receita só, tá, gente? E aí, eu acho que eu só vou pesar mesmo esses brigadeiros no outro dia, porque ainda fiz tarde. Minha gente, vê só. Eu tô com uma dor aqui, ó, esse daqui meu, porque não dá pra ver com fone. Mas essa parte minha aqui atrás, ó, eu tô sentindo um coisa assim, sabe? Muita tensão, nervosismo, essas coisas. Aí eu sinto toda vez aqui atrás do pescoço. Vê só. Eu tô aqui agora, vou começar a fazer edição de vídeos. E aí, lá em cima tá o bolo ainda coberto, né? Porque não deu tempo de eu prensar. Ainda tá os docinhos. Eu fiz o docinho de brigadeiro e o docinho de beijinho.
Eu acho que eu não vou pesar hoje, vou deixar pra pesar amanhã, que eu tô muito cansada. Porque já era pra eu ter soltado o vídeo no canal, eu já atrasei um dia, coisa que não era pra estar atrasando. Eu tô acabando atrasando. Então eu tenho que editar esse vídeo agora pra postar ainda hoje pra vocês. Agora são 5h30. Eu ainda tô baixando os takes, né? Vou começar a editar ainda. Pra poder 7 e pouco da noite soltar. Aí... Ai, gente, estou extremamente cansada. E vou pesar os docinhos só amanhã. Hoje eu não peso mais, não tem condições de estar pesando hoje mais. E acho que o bolo eu vou rechear hoje, certo? Então o bolo acho que eu vou fazer o recheio dele hoje. Aliás, prensar. Ó, já tô embolando as coisas, gente. Quando vocês veem eu falando assim uma coisa por cima da outra, uma coisa nada a ver com a outra, já eu ou com sono ou muito cansada. Então vou ter que fazer a prensagem ainda do bolo. Aí eu vou aproveitar, parei um pouquinho pra sentar também, porque senão não me sento. Parei um pouquinho pra sentar. Vou editar esse vídeo aqui. Finalizando ele, aí eu volto pra gente poder fazer a prensagem do bolo. Porque eu quero prensar logo esse bolo. Os docinhos já era pra eu ter feito hoje. Já era pra ter pesado esses docinhos hoje já. Só que eu deixei pra fazer a massa agora de tarde, né? De manhã a gente fez essas coisas, parei pra almoçar. Aí depois fui ajudar meu namorado aqui a fazer os cálculos das cervejas, as coisas. Aí pra comer, enfim. Aí você faz uma coisa, faz outra, quando você vai ver já tá em cima da hora. Então, por isso que a gente ainda não deu tempo de fazer essas coisas. Mas amanhã eu peso. Amanhã eu peso de manhã e vejo se eu faço um pouquinho de salgado. Porque amanhã eu tô pensando em fazer os salgados assados. Aí o que eu tô pensando? Eu tô pensando em fazer o de frango. Aí eu tenho que fazer o recheio de frango ainda amanhã. Então amanhã de manhã eu tenho que pesar todos esses docinhos. Aliás, esse é o planejamento. Só que Nicolas, ele só vive com o pé no chão, gente. É uma briga pra ele poder colocar o calçado, o sapato, né? A chinela. E aí ele não coloca. E é uma briga. Quando eu coloco, ele tira. Aí ele tá com uma coisinha no pé. Que aqui, como é muita areia, o quintal, né? Muita areia. E ele vive com o pé no chão. Aí aqui de vez em quando passa gato. Eu não crio gato nem cachorro, mas passa, né? Os gatos aí acaba mijando, fazendo, né, as necessidades na areia. E aí a pessoa pisa, por exemplo, tem um machucado no pé, você pisa na areia. E aí você vai e acaba entrando um germezinho. Então, da outra vez eu gastei um remédio que só a gota pra matar e já tá de volta esses bichos. Chama bicho geográfico. Aí ele sai coisando pelo corpo, sabe? Aí o pezinho dele tá inchado, tá um pouquinho inchado. Aí eu vou ter que levar ele pro médico. Hoje não deu pra levar porque não tinha médico. Aí eu vou ter que levar amanhã pro posto. Aí eu vou ter que fazer o quê? Levar ele amanhã de manhã pelo posto. E só de tarde é que eu vejo essa questão dos negócios da festinha dele, entendeu? E é isso. Bom, vou só aguardar agora. E vou editar o vídeo e quando for mais tarde eu volto pra gente poder prensar o bolo. Os 2 bolos caseiros. Esqueci de novo de mostrar pra vocês. Mas já ficou pronto. Oi, meu amor. Já ficou pronto. Aí eu vou... Meu namorado já foi levar, aliás. E é isso. Agora só falta só pressar o bolo de Nicolas. E eu paro por hoje, porque eu tô muito cansada mesmo. Bom, gente, vamos lá. Agora eu vou começar a fazer a prensagem do nosso bolo, certo? O recheio já estava frio, a massa também. Eu acho, gente, a hora que eu comecei a prensar esse bolo, eu acho que já era quase 8 horas da noite. Não me lembro bem agora, mas eu só prensei ele à noite, tá? Porque de tarde, como eu falei pra vocês, eu ia começar a fazer edição de vídeo pra soltar no dia, no canal que precisava. E depois eu vim fazer essa parte do bolo, certo? Então aqui, vê só... Eu queria, gente, que essa forma fosse um pouco mais alta, pelo menos uns 7 centímetros de altura. Eu queria que esse bolo tivesse ficado mais alto. Mesmo com a quantidade de recheio que eu coloquei, a massa, eu achei que ela ia ficar mais alta, né? Mas ela ficou do tamanho da forma. Então, a massa, ela ficou com uns 4 centímetros aí de altura. Mas o recheio e as coisas, eu acho que esse bolo ficou com uns 6 centímetros de altura no máximo, gente. Então, eu queria que ele tivesse ficado mais alto. Minhas outras formas que eu tenho aqui, que são as formas retangulares, elas são mais altas, porém, elas são menores na largura, certo? Então, aqui, ó, eu vou cortar as minhas massas, eu vou fazer 3 discos de massa, certo? Eu ia fazer um só disco, porque eu disse, eu vou deixar 2 discos de massa e um de recheio.
Só que aí na hora eu disse, não, eu vou preferir cortar 3 discos de massa e 2 recheios, porque aí o bolo fica bem molhadinho, fica bem recheado. Inclusive todo mundo elogiou na festa. Todo mundo amou o bolo, quase que eu não falo. Mas aí deu pra todo mundo também, tá, gente? Essa quantidade de bolo deu e ainda sobrou um pedaço dele. Que o pessoal... Teve algumas pessoas que repetiram, porque assim, a maioria das pessoas que vieram, gente, geralmente já tava bebendo, então come coisa mais salgada, porque teve churrasco, então o pessoal comeu mais salgado. Como eu falei pra vocês, né, que eu ia justamente fazer mais salgados do que docinhos, por conta disso, porque como a maioria das pessoas que ia vir pro aniversário, eles bebem do que, né, é só questão de refrigerante, essas coisas, então eu disse, eu vou ter que investir mais na questão da quantidade dos salgados e menos doce, certo? Então, isso foi uma ótima opção também, porque ajudou, porque aí todo mundo comeu bastante doce, aliás, bastante salgado no dia, deu pra todo mundo, gente, graças a Deus, a quantidade que eu fiz foi ótima. Aí aqui, ó, cortei os meus discos de massa, certo? Eles falaram bastante, né, não sei, acho que foi a parte da lateral que a gente untou com desmoldante, aí farela um pouquinho. Aí, vê só, agora aqui eu coloquei um plástico, né, pra gente começar a prensagem. Como esse bolo é retangular, essa massa não é uma massa igual pão de ló, tá, gente? Que a gente pega e a massa, ela assim, né, e ela não quebra, tá? Ela é uma massa um pouco delicada, ela acaba quebrando. Inclusive, na hora que eu vou virar ela, deu uma quebradazinha, porque a Pâmela também foi um pouco desastrada, jogou de uma vez na forma, mas deu certo. Nada que interferiu na hora da decoração do bolo, nem na hora que ficou lá na mesa. Deu pra ficar tranquilo, tá? Mas aí, o que eu fiz? Peguei esses dois discos aí de isopor para poder segurar a massa de um lado e de outro, já que ela era um tamanho legal aí de largura. Agora, como a gente tava fazendo esse bolo pela primeira vez, gente, esse não é um bolo que eu trabalho aqui, né? Então, quem acompanha meu canal sabe que eu só trabalho com bolos redondos. Mas, esse ano, no aniversário de Nicolas, eu decidi trazer, né, esse bolo retangular, justamente para poder servir mais pessoas, porque eu pensei, pô, se for vir essa quantidade de pessoas, a gente tem que ter um bolo maior. E eu não ia trabalhar com bolo de andar esse ano, gente, porque dá muito trabalho, é muito tempo, é uma correria gigantesca, apesar que toda vez vem gente me ajudar, mas é uma correria gigantesca. Ó, aqui, gente, de calda para esse bolo, eu usei 213 gramas. Como é que você sabe que tá bom de calda, se você não sabe regar a quantidade? Apertou, viu que o dedo saiu um pouquinho úmido, tá bom, tá? Não precisa você colocar uma quantidade exorbitante de calda, não, né? Então, você vai colocando a calda no bolo e você vai apertando com o dedo para você sentir o dedo úmido, mas aí na sua massa você vai ver que não tá encharcada, tá? Só o seu dedo que vai ficar úmido, certo? Aí agora aqui, depois que a gente fez a quantidade, né, que a gente colocou a quantidade de calda, agora a gente vai começar a rechear o bolo. Aí, gente, vê só. Nessa hora que eu estava recheando o bolo, confesso pra vocês que na hora eu pensei, era pra ter feito umas 4 receitas de recheio. Porque, gente, a gente pensa que não, mas esses bolos retangulares levam muito mais recheios do que os bolos redondos. E essa forma aí, inclusive, eu acho que pra ficar uma quantidade boa de recheio, era pra ter usado 1 quilo de recheio. Ou seja, é muito recheio, tá, gente? Muito recheio. Claro que é um bolo grande, obviamente, né? Vai servir muita gente. Mas, assim, quantidade de recheio, eu acho que eu deveria ter colocado 1 quilo de recheio. Mas eu vou mostrar a quantidade aí que eu pesei, que eu vou utilizar aqui pra o bolo, certo? Então, vocês viram que o nosso recheio de início, ele rendeu 1,6 kg e pouquinho. Então, eu disse, já que rendeu essa quantidade, a gente pega aí metade. Então, vai ficar 800 gramas mais ou menos para uma camada e mais 800 gramas para outra. Que tá até uma quantidade legal. Mas assim, gente, o bolo ficou bem recheadinho. Por quê? Porque as camadas de bolo ficaram finas. Vou mostrar pra vocês agora a quantidade que ficou aqui o nosso recheio, tá vendo, ó? Eu coloquei aqui, ó, 975 gramas quase. Quase 1 quilo eu coloquei. E ali sobrou bem pouquinho. Ou seja, a quantidade que ia dar ali, acho que isso ia dar umas 700 gramas na outra camada. Aí eu pensei ainda fazer outro recheio, gente. Só que já tava noite, já tava tarde, eu já tava cansada também. Eu disse, não, vou deixar pra fazer só essa quantidade, tá ótimo. Até porque como as camadas de bolo vai ser fina, eu digo, então, entre a camada do bolo e o recheio de cima vai ficar pouco espaço. Então, o bolo vai aparentar bem recheado. Inclusive, ficou. Na hora que a gente cortou, eu vi que o bolo ficou bem recheadinho. Porque as massas, a quantidade de massa, gente, foi pouca. Assim, na questão da altura da massa, ela foi
uma altura bem pequenininha. Então, por isso que fez com que o nosso bolo ficasse bem recheado. Mas, se eu for realmente fazer um bolo desse, gente, assim, se fosse para vender, por exemplo, que eu gosto das coisas bem recheadas, eu acho que eu utilizaria 1,2 kg de recheio, mais ou menos. Se vocês perceberem aí, eu tô usando, melei aqui, né, a minha colher na água, para poder ajustar o meu recheio, até porque a quantidade não era tanta, então eu tinha que dar uma espalhada boa aí. Então, para ajudar o recheio não tá grudando na colher, você pega sempre aí um pouquinho de água, mergulha na água e depois você vem passando em cima do recheio, porque aí facilita para que você espalhe ele bem retinho, certo? Então, aqui espalhei a primeira camada de recheio. Agora eu vou vir com a outra camada de bolo. Se vocês observarem, essa camada de bolo é bem fina, não ficou grossa. Então, por isso que eu disse a vocês que o bolo aparentou ser bem recheado realmente, por conta dos discos, tá? Tive uma dificuldade, gente, de passar essas massas, até porque não é um tipo de bolo que eu trabalho. Achei um pouco dificultoso, até porque eu não tenho aquelas espátulas grandes para poder, né, pegar a massa do bolo. Vocês viram que quebrou aí, mas deu tudo certo, tá? Mesmo que quebrou, gente, não interferiu nada na estrutura do nosso bolo, nadinha, tá? Vocês vão ver até no dia do vídeo, né, que eu gravei pra vocês do aniversário de Nico, vocês viram que o bolo ficou, assim, intacto na mesa, tranquilo, sem problema algum, mesmo algumas camadinhas aí que quebraram do bolo, mas ficou ótimo, certo? Então, aqui, coloquei a segunda camada de disco de massa, venho novamente, pego a minha balança, pra gente poder pesar novamente a nossa calda. Como a gente já sabe que a gente usou aí mais ou menos umas 213 gramas para regar o primeiro disco de massa, a gente também vai regar a quantidade. Se vocês quiserem, né, pegar essas quantidades que eu tô falando para vocês e anotarem, para quem trabalha com bolo retangular e tiver essa forma aí e quiser fazer um bolo maior, pega as medidas da forma, pega aí as quantidades que eu falei para vocês. Quem tem o e-book de torta já sabe qual é a quantidade de massa que vai utilizar para esse tamanho de bolo. E também quem tiver assistindo e tiver anotando, vocês vão também anotar a quantidade de massa que eu tô regando e também passei para vocês a quantidade de recheio. Mas, claro, se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de recheio, vocês colocam. Inclusive, eu indico vocês colocar até um pouquinho mais de recheio, tá? De 1 kg a 1,2 kg aí por camada de bolo, certo? Para que fique um bolo bem recheado. Eu não pesei ele no final, gente, não consegui pesar. Eu ia pesar para vocês verem como é que ficou o peso final desse bolo, mas não consegui devido à correria. Porém, eu acho que ele ficou um bolo bem pesado. Acredito que ele deve ter alcançado aí mais ou menos, eu acho que uns 4 kg, gente, de bolo. Porque ele é largo, né? A forma é larga. E também o recheio de brigadeiro, quando a gente usa recheios de brigadeiro, assim, que são recheios mais pesados, os bolos geralmente eles ficam mais pesados, né? Ou se a gente usa recheio de mousse, recheios mais leves, eles pesam menos, né? Então, por isso que eu não gosto de usar muito recheio leve. Eu prefiro usar esse recheio mais pesado, até porque eu acho que a estrutura do bolo fica melhor também. Até porque a gente transporta os bolos, né? E aí eu prefiro usar brigadeiro, certo? Bom, gente, vocês viram aí que nessa segunda camada ficou pouco recheio. Vou até mostrar pra vocês a quantidade de recheio que ficou. Ficou algumas partes faltando, porque a gente só colocou 660 gramas de recheio. Ou seja, a Pamela aqui era pra ter dividido exatamente certinho. Mas ela não dividiu. Mas mesmo assim, não ficou faltando recheio. Todas as camadas de corte de bolo que a gente fez, a gente conseguiu. Espalhei bem o recheio aí, ficou uma camada fina, mas como as camadas de massa ficou bem fina, então ficou sabe aquela coisa entre bolo e recheio que ficou proporcional, certinho uma coisa para outra? Foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Então a gente conseguiu na hora de partir ficar tranquila essa parte aí. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai adicionar esse último disco de massa, vou ajeitar bem aqui na forma e vou fazer o quê? Regar novamente o nosso bolo e aí a gente vai embrulhar ele pra gente colocar no congelador. Esse bolo aqui, gente, eu acho que eu tava fazendo na terça-feira, né? Foi o dia que eu tava fazendo. Como a festa de Nicolas só ia ser no sábado, eu deixei esse bolo no congelador. Apesar que a massa e o recheio, eles ficam por em média de até 15 dias na geladeira. Mas aí como a gente tava abrindo muita geladeira pra colocar algumas bebidas, organizar algumas coisas, então a temperatura da geladeira ela fica oscilando. Então por conta disso, a gente tem que observar que o produto nosso também pode variar um pouquinho a questão da validade. Nem todo produto que o pessoal diz assim, fica 10 dias na geladeira, vai ficar exatamente 10 dias de validade
Porque se você abre muita geladeira, descongela para limpar, faz uma coisa ou outra, então a temperatura dela vai diminuindo e claro que isso impacta na validade do seu produto. Então por isso que é preciso estar atento a essa quantidade de dias de validade para que você possa fornecer para o seu cliente um produto assim de qualidade, tá, gente? Então por isso tem que ficar atento em relação a isso, tá? Bom, reguei aqui a última parte, né, do nosso disco de massa. Agora eu vou fazer o quê? Limpei a bancada e agora a gente vai pegar aqui o plástico filme para poder cobrir. Como eu falei para vocês, esse bolo vai ficar no congelador e quando for na sexta-feira eu tiro o bolo, deixo na geladeira para a gente poder fazer o descongelamento, certo? Bom, gente, por hoje foi somente isso. A massinha dos docinhos eu vou deixar para prezar e gravei para vocês no próximo vlog, então vocês vão ver a gente produzindo, né, mais salgados, fazendo também a pesagem dos docinhos para guardar, para congelar também. Por isso que eu falo para vocês, congelamento é a coisa mais maravilhosa que tem. Por quê? Porque a gente consegue adiantar o nosso trabalho, adiantar as coisas. Então, por isso que pra mim, depois que eu aprendi a congelar as coisas, gente, eu não faço mais sem congelar, porque é uma coisa maravilhosa. E não perde a qualidade, tá? Se alguém tiver com esse preconceito na cabeça, tire. Você precisa fazer o teste, precisa utilizar a massa, precisa fazer o bolo bem prensadinho, os docinhos pra você testar direitinho, beleza? Então aqui o nosso bolo vai ficar bem embaladinho. Lá na nossa geladeira, no congelador, vai ficar fechado. Vou deixar lá até a sexta-feira. E os docinhos de brigadeiro, inclusive já estava pronto, gente. Esse horário já estava frio, mas eu estava tão cansado que eu não ia pesar mais. E o beijinho também já estavam frios. Então, eu vou deixar guardadinho, embaladozinho aqui. E amanhã a gente faz a pesagem do docinho, que inclusive vai ficar pro próximo vlog. Beleza? Então, o bolo vai pro congelador e os docinhos a gente pesa no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho de notificação aqui do canal. Se inscrever também. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.